Hoje, torcedor do Vasco, é um dia significativo para o clube, pois um novo técnico assume o comando do Cruz Maltino. Ele começa sua trajetória com uma tarefa que parece bastante desafiadora: derrotar um rival em La Fortaleza, na Argentina, para manter a esperança de conquistar a liderança do Grupo G da Copa Comebol Sul-Americana. Este novo treinador, sem dúvida, inicia sua jornada com otimismo e faz com que a torcida vascaína veja nele uma possível salvação para a temporada de 2025, ou será que a realidade será infelizmente a mesma de sempre? Atualmente, aqueles que acreditam na vitória do Vasco sobre o adversário parecem estar colocando mais esperança na nova liderança do que no próprio elenco do clube, que tem decepcionado nas últimas partidas. Já são 8 jogos sem vencer, o que é realmente difícil. Inclusive, muitos torcedores estão céticos em relação à conquista do triunfo. Hoje, a camisa que estou usando me acompanhará durante todo o dia, pois a expectativa é de que este seja um dia vitorioso para o Vascão. Vamos discutir muito sobre isso e trarei todas as informações pertinentes sobre essa partida decisiva, além de novidades relevantes sobre a chegada da equipe ao hotel. Tivemos alguns membros da diretoria acompanhando a delegação na Argentina. Um deles chegou ao hotel com um capuz, tentando se esquivar da presença de alguns torcedores que estavam ali. Uma situação tensa que acende um sinal de alerta nos bastidores do nosso Cruz Maltino. Enfim, você terá pela frente um Acorda Vascão movimentado, cheio de informações e novidades para todos. Contudo, antes de avançarmos, quero dar boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, é um prazer. Este é um espaço dedicado à torcida. É fundamental estar bem informado sobre o nosso cruzino, como sempre faço neste espaço voltado ao gigante Vasco. Estou aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é este vídeo que vai ao ar sempre às 7 horas da manhã, portanto fique sempre atento. Também temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo publicado pela tarde, e o Boa Noite Gigante, nosso terceiro e último vídeo do dia, que é divulgado sempre à noite. Vamos lá, vascaínos, sem mais enrolações, vamos falar sobre o nosso Cruz Maltino. Quero começar discutindo sobre o Campeonato Brasileiro, pois ontem, após a partida entre Vasco e Ceará, tivemos o fim da 8ª rodada do Brasileirão. Com os resultados dessa rodada, o Vasco encerra em uma situação bastante preocupante. Atualmente, o Vasco ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro, se encontrando na zona de rebaixamento com 7 pontos conquistados em 24 disputados. Infelizmente, está em uma posição que a torcida já está habituada a ver nos últimos 3 anos, novamente lutando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco está a 5 pontos do último colocado, que vive a pior campanha de um clube que já disputou a Série A do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Outro clube também enfrenta um momento crítico, nunca teve um início tão ruim em sua história. Temos o Juventude e o Vasco da Gama nas 18ª e 17ª posições. No próximo sábado, o Vasco enfrentará um desafio importante contra um rival em São Januário, às 6h30 da tarde, e a necessidade de vencer é premente. Conquistar a vitória jogando em casa é essencial, e é uma obrigação garantir os 3 pontos neste próximo sábado. O Vasco da Gama está atualmente na 18ª e na 17ª posição, enquanto a Juventude se posiciona logo acima. No próximo sábado, o Vasco enfrentará um importante desafio contra o Fortaleza em São Januário, às 6h30 da tarde, e a urgência de garantir os 3 pontos é evidente. Conquistar a vitória contra o Fortaleza em casa é essencial, e para ser mais direto, é uma responsabilidade inadiável, pois isso proporcionaria um alívio considerável, embora, infelizmente, esse triunfo não garanta que o Vasco consiga terminar a 9ª rodada fora da zona de rebaixamento. A situação do Vasco na Copa Comebol Sul-Americana também é alarmante. Após a atuação insatisfatória do treinador na última quarta-feira na Venezuela, mesmo que a equipe vença o Lanús, isso não assegura a liderança do grupo. Na tela pudesse observar a classificação do grupo G da Copa Comebol Sul-Americana, onde o Lanús lidera com 8 pontos.
O Vasco é o segundo colocado somando 5 pontos, resultado de uma vitória, 2 empates e uma derrota. Seguem-se o Puerto, Cabelo e o Melgar, ambos com 4 pontos. A situação está bastante embolada para os torcedores do Vasco. Atualmente, o Vasco enfrenta o líder do Grupo G e, ao mesmo tempo, no mesmo horário do confronto, o Puerto Cabelo jogará contra o Melgar. A luta do Vasco é diante do clube argentino e, para garantir uma vaga na próxima fase da competição, é imprescindível derrotar o Lanús. Uma vitória simples por 1 ou 2-0 manteria o Vasco na segunda colocação. Isso acontece porque, com um triunfo, o Vasco chegaria a 8 pontos, mas se vencer por 2-0, o saldo de gols ficaria em 0, enquanto o do Lanús aumentaria para 2. Portanto, o Lanús ainda teria um saldo maior que o do Vasco. Entretanto, caso o Vasco vença o Lanús por 3-0, a situação se altera. O saldo do Vasco ficaria em 1, enquanto o do Lanús permaneceria em 1, mas o Vasco lideraria devido ao critério de gols marcados. Com esse resultado, o Vasco teria 8 gols marcados, o que serviria como critério de desempate, já que ambos estariam iguais em pontos e saldo de gols. A liderança está em disputa com base no critério de gols feitos. Se o Vasco vencer por 3-0, alcançará um total de 8 gols, o que seria vital para o desempate. Assim, o Vasco ficaria empatado em pontos e saldo de gols com o Lanús, visto que ambos teriam 1. Contudo, o Vasco levaria vantagem nos gols marcados, superando o Lanús pelo resultado de 3-0, sendo assim a única possibilidade de manter o Vasco na liderança do Grupo G da Copa Comebol Sul-Americana é uma vitória por 3-4 ou 5-0 contra o Lanús. Uma goleada é a única alternativa torcedor vascaíno. Essa é a realidade. Para que o Vasco conclua esta 5ª rodada do Grupo G na liderança, é essencial vencer o Lanús por uma diferença de 3 ou mais gols. Se o resultado for de 1 ou 2-0, a equipe ainda ficaria na segunda posição, o que não é completamente negativo. É uma boa colocação. O Vasco precisa assegurar a vitória para garantir ao menos uma vaga nos playoffs. Como funciona a Sul-Americana? O primeiro colocado de cada grupo conquista uma vaga direta para as oitavas de final, enquanto os 8 melhores segundos colocados participam de um playoff que representa uma espécie de segunda fase da competição. O segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o terceiro colocado da Copa Comebol Libertadores em um mata-mata. A equipe que avançar se classifica para as oitavas finais e enfrentará os 8 primeiros colocados. É assim que o Vasco deve proceder. Ele precisa ao menos vencer o Lanús por 1-0 ou 2-0 para assegurar a segunda posição do grupo e torcer para que na última rodada, entre Lanús e Puerto Cabelo, o Lanús empate ou perca, permitindo que o Vasco alcance a liderança. E se houver um empate hoje? Nesse cenário, o Vasco terá que vencer o Melgar na última rodada em São Januário, na próxima semana, e contar com uma derrota do Lanús para o Puerto Cabelo, além de precisar reverter uma diferença de 6 gols, para terminar como líder do grupo. Se o Vasco acabar perdendo as chances, ficam limitadas aos playoffs, pois com essa derrota, a equipe terminaria com 5 pontos. Assim, com Puerto Cabelo e Melgar, disputando se um deles vencer, superará o Vasco. A situação se torna complexa. Para garantir a liderança do grupo, é essencial que o Vasco obtenha uma vitória. Uma derrota restringiria as chances do time a apenas disputar os playoffs, uma vez que com um revés, o Vasco ficaria com 5 pontos. A situação se complica ainda mais com os resultados de outras equipes, que podem afetar diretamente a classificação. Um empate poderia ser benéfico, mas se outros times vencerem o Vasco, poderá ser superado. Com 5 pontos, será necessário torcer pelos resultados de outros clubes na última rodada, o que não é o ideal. Assim, o quadro se apresenta desafiador e a vitória é crucial para o Vasco da Gama assegurar a classificação para a segunda fase da Copa Comebol Sul-Americana. A equipe começou sua jornada hoje após chegar à Argentina. A expectativa é que na partida contra o Lanús não haja muitas mudanças na escalação. É provável que a formação seja a mesma que enfrentou o Vitória no último sábado, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vior, Luiz Gustavo e Piton na defesa. No meio de campo estarão Hugo Moura, TT e Coutinho, e no ataque Moreira, Rayán e Verete.
O técnico teve apenas um dia de treinamentos com o time no centro de treinamento e, por esse motivo, não planeja muitas alterações para evitar desconforto na equipe. Considerando que um dia de treino não é suficiente para implementar mudanças significativas, é melhor manter os jogadores que já estão acostumados com a formação. Após a partida contra o Lanús, a equipe terá um tempo adicional retornando ao Rio de Janeiro, ainda durante a madrugada. O time terá 3 dias para treinar e voltará a campo no sábado com uma preparação adequada. Será interessante ver como se comportará no jogo de hoje contra o Lanús e se essa formação permitirá ao Vasco conquistar a vitória. Para a torcida vascaína, esta data é especial, repleta de expectativas e oportunidades. Antes que dúvidas surjam, é fundamental esclarecer que não se trata de uma plataforma de apostas. Quando falamos sobre a chance de ganhar ao jogar, a primeira imagem que pode surgir é a de um site de apostas, mas esse não é o foco da conversa. Este espaço é um jogo de fantasia, onde é possível investir dinheiro, embora isso não seja uma condição necessária para ter a oportunidade de ganhar. Vou mostrar a vocês a minha página nesta plataforma, que atualmente conta com 273 membros. Aqui estão os campeonatos, as partidas rápidas e os resultados. Consegui acumular 1.600 moedas no confronto entre Vasco e Tocar Beijo. Os resultados das partidas rápidas também podem ser consultados. Após alguns acertos, ganhei 346 moedas, mas também enfrentei erros que me custaram 200 moedas. Em seguida, acertei novamente e consegui 240 moedas 405, moedas 240 moedas 720 moedas e 480 moedas. Sem dúvida, acumulei uma quantidade considerável. Para as próximas partidas teremos Vasco e Lanús com oportunidade de 750.500 moedas. Estou com um bom número de moedas para jogar e planejo fazer uma aposta de 1.500 moedas. As indagações são provocativas. Estou convencido de que o Vasco receberá mais de um cartão amarelo. Isso mesmo. E sobre escanteios no primeiro tempo, também vejo que teremos mais de um. Em relação a 4 escanteios do Vasco nesse período, estou em concordância. Sobre a pressão nos passes, acredito que será superior a 80%. Sem dúvida, o Vasco vai finalizar várias vezes ao gol hoje. Anote isso. Por isso não tenho dúvidas de que assistiremos a uma partida cheia de emoção e oportunidades. 2 impedimentos sem dúvida. Mais de 15 finalizações, isso é certo. O Vasco fará muitos arremates ao gol hoje. Anote isso. Assim vou registrar a verificação. Pressão nos passes acima de 80%, isso mesmo. Mais de 6 escanteios do Vasco na partida, certamente. Creio que a pressão será intensa hoje. Cartão amarelo para o time adversário. Acredito que o time receberá o cartão, mas com uma ressalva vou assinalar como não. Contudo, sim, mais de um chute do jogador mencionado também. Sim. Portanto, registre 10 respostas com confirmação positiva. Agora vou retornar para a página inicial. Acredito que a situação do jogador em questão pode gerar complicações. Tentarei pensar que ele vai receber um cartão amarelo. Temos também os chutes curtos, que são os snaps. A posse de bola para o Vasco no primeiro tempo será superior a 50%. Sim, acredito que sim. Apostei 2.000, mas com um valor menor não precisarei colocar tantas moedas. Cartão amarelo para o jogador mencionado? Creio que não. Então vou marcar como negativo. Agora vou para um valor ainda menor, que já inclui os jogos. O jogador citado dará mais de meio chute ao gol no jogo? Sim, acho que ele dará mais de uma finalização ao gol na partida. Portanto, já fiz minhas apostas. Agora vamos verificar o ranking. O jogador está com 47 pontos. Estou na 5ª posição com apenas 5, mas vou alcançar calma, que o mês de maio é longo. Tem um concorrente, tem o Gigante do Povo e o líder está em primeiro. O jogador está com 20 e 8 na 2ª posição e eu estou na 4ª com 26. Hoje farei várias apostas e superarei todos eles. Todos estão participando da competição. É muito interessante, pois é interativo, consigo ver sua posição e você vê a minha. Podemos competir e verificar quem tem mais conhecimento sobre futebol. E automaticamente você também pode ganhar, pois tenho quase 20.000 moedas aqui. Se eu chegar a 50.000 moedas, posso retirar R$50. Acredito que ainda é pouco, pois o objetivo é sempre acumular mais pontos certo.
Ao atingir 100 mil moedas, posso retirar 100 reais. E se conseguir 500 mil moedas, posso retirar 500 reais. Imagine retirar 500 reais. Portanto, é um aplicativo que possibilita. Quero abordar a chegada do time Cruz Maltino na Argentina. O Vasco chegou ontem à noite em Buenos Aires, aterrissando na cidade por volta das 9 horas da noite e seguiu direto para o hotel. No local, aproximadamente 20 torcedores vascaínos estavam presentes para receber o time. A expectativa é que 500 torcedores compareçam hoje ao estádio La Fortaleza da equipe do Lanús para apoiar o time em busca de uma vitória na Argentina. Ao descer do ônibus, foi possível observar um treinador conversando bastante com um jogador no saguão do hotel. Além do técnico, o presidente também estava presente, como era de se esperar durante a viagem. Notamos algumas mudanças na delegação do Vasco que geraram surpresa e até críticas da torcida em relação à atual gestão. Isso aconteceu porque após a derrota significativa para o Porto Cabeça e também a derrota expressiva para o Lanús, muitos esperavam uma reestruturação total no departamento de futebol, com uma mudança abrangente que incluísse saídas e demissões para melhorar o clima nos bastidores do clube. Enfrentamos uma situação delicada. Após as derrotas contundentes para o Porto Cabeça e o Lanús, muitos esperavam uma reestruturação completa no departamento de futebol. Havia uma expectativa por mudanças abrangentes com saídas e demissões que pudessem criar um ambiente mais positivo nos bastidores do Vasco. No entanto, a verdade é que houve um bode expiatório e isso é um fato. Essa é a minha opinião, que também é compartilhada por muitos. Um membro da diretoria foi dispensado e até o momento ele foi o único a ser desligado após esse período complicado. De acordo com informações que circulam nos bastidores, a diretoria está planejando novas demissões. Até agora, somente a saída mencionada aconteceu. O nome de outro membro vinha sendo frequentemente discutido como um possível desligamento, mas isso não se concretizou. Na verdade, essa pessoa esteve presente na Argentina recentemente e, na minha avaliação, passou por uma situação bastante constrangedora. Não sei a razão pela qual estava com um capuz na cabeça, mas ao descer do ônibus e ir em direção ao hotel, essa atitude pareceu uma tentativa de se esconder. Essa é a minha análise sobre o ocorrido. Posso ter uma visão que diverge da opinião de muitos, mas sinceramente essa pessoa cometeu um erro grave e não tenho receio de afirmar isso. O que foi feito foi uma falha significativa. Reitero que se estivesse em qualquer outro clube de maior porte, certamente teria sido demitido. Essa é a dura realidade. No entanto, há um primeiro ponto a ser considerado. Essa pessoa possui uma amizade forte com o presidente atual. Isso influencia a situação. Mas não é apenas por essa razão que ainda ocupa a posição. É um ídolo do clube e isso também tem peso. Aqui entra um pouco do meu sentimento como torcedor. Apesar de me revoltar com a atual diretoria por várias questões, sempre busco agir de maneira racional. Na minha visão, essa pessoa não deveria estar nessa função. Reitero que se o clube fosse sério, a demissão já teria ocorrido. Porém, acima de tudo, essa pessoa é um ídolo do clube de regatas Vasco da Gama. Adotando uma abordagem o mais racional possível, a situação em torno do treinador é bastante sensível. Na minha opinião, ele deveria ser dispensado. Se a instituição levasse a sério suas responsabilidades, essa decisão já teria sido feita. No entanto, é inegável que ele é um verdadeiro ícone do clube. Isso é inquestionável. Independentemente das críticas que enfrenta e da insatisfação manifestada por torcedores, é fundamental reconhecer que se qualquer um deles o avistasse na rua, provavelmente pediriam uma foto ou um autógrafo, uma vez que ele é visto quase como uma figura sagrada na organização. O que quero destacar é que existe uma grande devoção por parte dos fãs. Ele é uma personalidade que carrega um legado significativo na trajetória do clube. Estou mencionando isso porque, de maneira sincera, ele não deveria se sentir intimidado. O ato de sair do ônibus usando um capuz é de fato bastante constrangedor. É triste observar um ícone tão respeitado ter que se esconder por vergonha, o que é exatamente a impressão que essa ação transmite. Ele não deveria ter que passar por essa situação. O que seria admirável seria ter a ousadia de se apresentar em uma coletiva de imprensa e admitir suas falhas.
Um pedido genuíno de desculpas aos torcedores, esclarecendo que apesar de suas boas intenções, ele não foi capaz de exercer a função de treinador como se esperava. Ele poderia expressar seu amor pela instituição e sua disposição para colaborar independentemente do cargo que ocupasse, seja como diretor, coordenador ou em qualquer outra função. O que realmente importa é contribuir para o sucesso do clube, e isso pode ser feito de maneira simples. É realmente desconfortável ver um ícone como ele descendo do ônibus com o capuz cobrindo seu rosto? Essa situação é inaceitável e revela sua consciência sobre os erros cometidos. Ele está envergonhado, e essa é a verdade. O ambiente é tenso. Surge a questão: será que essa cena reflete a pressão que ele enfrenta? Vale a pena? Sinceramente, não sei. Ele e outros membros da comissão técnica estiveram presentes junto ao elenco, incluindo pessoas que ocupam cargos de relevância na organização. É evidente que mudanças são necessárias e urgentes. A saída dele e a chegada de um novo treinador representam um avanço, mas ainda creio que mais transformações são essenciais. É preciso trazer novos ares, pois a situação atual não é favorável. Não tenho certeza se essa mudança foi realmente o suficiente. Vamos acompanhar e ver como essa situação irá se desenvolver. A troca para um treinador temporário e a contratação de um novo técnico já sinalizam um recomeço, o que é encorajador. No entanto, ainda percebo que é preciso ir além. Precisamos de mudanças mais profundas, de um novo clima, pois a situação atual é delicada e não tenho certeza se esse movimento foi realmente o bastante. Vamos observar, estou curioso para ver como será o ambiente desse grupo no confronto contra o Lanús na Argentina. Compartilhe suas opiniões sobre o embate entre Vasco da Gama e Lanús e como você está se sentindo em relação ao jogo de hoje. E torcedor vascaíno, retornarei em breve com mais atualizações e informações sobre o nosso amado Cruz Altino, para que você permaneça bem a par das novidades sobre o Vasco da Gama. Sigamos em frente. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O clima nos bastidores do Vasco da Gama voltou a esquentar com força nesta semana. Circulam nos corredores de São Januário rumores de que o atual presidente do clube, Pedrinho, estaria considerando renunciar ao cargo, o que poderia abrir caminho imediato para a empresa norte-americana 777 Partners assumir de vez o controle da SAF vascaína. A possibilidade vem causando apreensão e revolta em parte da torcida, que ainda guarda desconfiança com relação à atuação da 777 na gestão do futebol Cruz Maltino. Pedrinho, que assumiu a presidência do clube associativo com a promessa de maior transparência e de uma fiscalização rigorosa sobre a SAF, tem se mostrado crítico à forma como a 777 conduz o futebol do clube, especialmente diante do fraco desempenho da equipe em campo e da falta de investimentos prometidos. Internamente, comenta-se que o ex-jogador se sente isolado e pressionado por todos os lados, sem o apoio pleno do conselho e enfrentando obstáculos jurídicos para influenciar de fato na operação da SAF. A tensão aumentou após recentes declarações públicas de Pedrinho, cobrando a 767 por mais profissionalismo e resultados, o que teria desagradado executivos da empresa americana. O ambiente político do Vasco, historicamente conturbado, parece novamente em ebulição, e a possível saída do presidente pode acelerar um processo que muitos torcedores e conselheiros temem: a perda definitiva da influência do clube social sobre o futebol profissional. Caso a renúncia se concretize, a 777 estaria, na prática, livre para implementar suas decisões com ainda menos resistência institucional, algo que levanta preocupações sobre o futuro esportivo e financeiro do Vasco. Apesar dos compromissos assumidos pela empresa ao adquirir 70% da SAF, parte da torcida acusa a 777 de não cumprir o plano de investimentos e de se distanciar da cultura e história do clube. Por ora, Pedrinho ainda ocupa a cadeira presidencial, mas o silêncio do dirigente nas últimas horas alimenta ainda mais os boatos.
A indefinição aumenta o clima de incerteza e deixa a torcida vascaína em alerta máximo. Mais uma vez, refém dos conflitos internos e das disputas pelo poder, enquanto o time tenta sobreviver em um Brasileirão cada vez mais competitivo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco. Da Gama! Até o próximo vídeo.